Ele chegava de carro importado, ela de ônibus lotado. Ele humilhava, ela engolia. Mas o dia em que Fernando Castelo precisou desesperadamente de uma tradutora rara, descobriu que sua faxineira valia mais que todos os seus milhões juntos. Justiça chegou. O som do carrinho de limpeza rangendo pelo corredor sempre anunciava sua chegada. Isabel Moretti empurrava o equipamento com cuidado, tentando não fazer barulho demais enquanto passava pelos escritórios da Castelo Importações. Era ainda cedo, aquele momento silencioso antes dos executivos chegarem, quando ela podia trabalhar em paz, sem sentir olhares atravessando sua existência, como se fosse transparente. Vestia o uniforme da empresa terceirizada, um conjunto simples que parecia apagar qualquer traço de individualidade. Cabelos presos num coque apertado, mãos calejadas segurando o pano de limpeza, movimentos precisos de quem executava aquela rotina há tempo suficiente para fazê-la no automático. Mas seus olhos contavam outra história. Havia algo naquele olhar que não combinava com a submissão esperada de alguém em sua posição. Ninguém ali sabia, mas aquelas mãos que limpavam as mesas executivas já haviam segurado diplomas universitários, certificados internacionais, documentos que provavam fluência em 7 idiomas diferentes. Ninguém imaginava que aquela mulher silenciosa que esvaziava lixeiras já havia sido aplaudida em conferências internacionais, traduzindo discursos simultâneos para plateias de centenas de pessoas. A vida tinha uma forma cruel de revirar destinos. Isabel terminou de limpar a sala de reuniões e seguiu para o corredor principal. Foi quando ouviu os passos apressados e a voz alta que sempre anunciavam a chegada de Fernando Castelo. O dono da empresa tinha aquele jeito de ocupar espaços que ia além do físico. Era como se sua presença sugasse o ar, exigindo atenção e submissão de todos ao redor. "Sai da frente!" A voz dele cortou o silêncio matinal. Isabel mal teve tempo de desviar o carrinho. Fernando passou rápido demais, esbarrando no equipamento e derrubando o balde de água suja no chão. O líquido se espalhou pelo piso recém-encerado, formando uma poça escura. "Olha o que você fez!" Ele gritou, como se ela tivesse pulado na frente dele de propósito. "Sempre no caminho! Vocês não conseguem fazer esse trabalho simples sem atrapalhar?" Isabel abaixou a cabeça, sentindo o calor da vergonha subir pelo rosto. "Me desculpe, senhor. Vou limpar agora mesmo." "Claro que vai limpar. Para isso que te pagam, não é?" Fernando ajeitou o terno caro, olhando para ela como se estivesse olhando para uma mancha na parede. "E da próxima vez, fica atenta quando gente importante está passando." Gente importante. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Isabel enquanto ela se ajoelhava para secar o chão. Gente importante. Como se ela fosse o quê? Uma sombra? Um objeto? Algo menos que humano? Ela mordeu o lábio com força, segurando as lágrimas que insistiam em formar. Não podia chorar. Não ali. Não agora. Precisava daquele emprego mais do que precisava de dignidade. Camila precisava dela inteira, forte, trabalhando. A filha dependia dos remédios caros, das consultas constantes, do plano de saúde que só aquele emprego com carteira assinada poderia garantir. Então Isabel engoliu a humilhação, limpou o chão em silêncio e continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Era assim todos os dias. Pequenas agressões que se acumulavam como veneno no peito. Horas depois, quando o escritório já estava cheio de funcionários, Isabel limpava discretamente próxima à sala de Fernando. Foi quando ouviu a agitação incomum. Vozes alteradas, telefones tocando sem parar, passos apressados de pessoas correndo entre salas. "Juliana!" Fernando gritava para sua secretária. "Onde está aquele tradutor que você disse que ia contratar?" Juliana Dias, uma mulher elegante e sempre composta, entrou na sala com uma expressão preocupada. "Senhor Castelo, liguei para 6 empresas diferentes. Ninguém tem profissional disponível para esse idioma." "Como assim ninguém tem? Isso é ridículo." Fernando bateu a mão na mesa, fazendo Isabel se encolher do outro lado da porta. "Tenho documentos urgentes que precisam ser traduzidos hoje. Hoje, Juliana." "Eu sei, senhor, mas o eslovaco não é um idioma comum. As empresas disseram que levaria dias para encontrar alguém qualificado." Isabel congelou. Eslovaco. Aquela palavra atravessou seus ouvidos como um choque elétrico. Eslovaco.
Um dos 7 idiomas que dominava perfeitamente, fruto de anos estudando línguas eslavas na universidade. Seu coração começou a bater mais rápido. Dias! Eu não tenho dias! Fernando continuava gritando. Esses documentos chegaram do exterior hoje de manhã. Se eu não responder até o fim do dia, perco um contrato de milhões. Isabel deveria continuar limpando e ir embora. Deveria fingir que não ouviu nada. Deveria manter-se no seu lugar, invisível e silenciosa como sempre. Mas algo dentro dela se mexeu. Talvez fosse o cansaço de anos sendo tratada como inferior. Talvez fosse a lembrança de quem ela já foi um dia. Ou talvez fosse apenas a dignidade gritando mais alto que o medo. Marcelo Brandão, sócio da empresa e homem conhecido por sua seriedade, entrou na sala naquele momento. Fernando, conseguiu resolver a situação dos documentos eslovacos? Não! Ninguém nessa cidade incompetente consegue fazer um trabalho simples. Simples? Marcelo ergueu uma sobrancelha. Eslovaco é uma das línguas mais difíceis da Europa. Não é qualquer tradutor que domina. Então o que eu faço? Deixo milhões escaparem porque ninguém sabe ler uns papéis? Foi quando Fernando teve uma ideia que achou genial. Saiu da sala em direção ao espaço aberto, onde vários funcionários trabalhavam. Isabel, que ainda estava no corredor, viu quando ele levantou os documentos bem alto, chamando a atenção de todos. Escutem aqui, pessoal! Fernando gritou com aquele tom de superioridade que usava quando queria se exibir. Tenho uma proposta irrecusável para vocês. Funcionários pararam o que estavam fazendo, curiosos. Rafael Soares, um dos gerentes, se aproximou. O que houve, chefe? Estes documentos aqui. Fernando balançou os papéis no ar como se fossem lixo. Estão em um idioma que ninguém consegue traduzir. Eslovaco ou algo assim. Então vou fazer o seguinte. Ele fez uma pausa dramática, sorrindo daquele jeito debochado que Isabel conhecia bem. Dou o meu carro importado para quem conseguir traduzir isso. Um carro de 300 mil reais. Está valendo. Risadas explodiram pelo escritório. Todo mundo achou que era piada. Afinal, quem ali saberia eslovaco? Era mais fácil ganhar na loteria. Chefe, por esse preço eu aprendo qualquer língua agora. Rafael brincou, arrancando mais risadas. Eu aceito! Só me dá 5 minutos no Google Tradutor! Outra funcionária gritou. Fernando adorava ser o centro das atenções, especialmente quando podia demonstrar sua superioridade financeira. Continuou brincando com a situação, transformando um problema sério em circo corporativo. Isabel observava tudo do corredor, o carrinho de limpeza parado ao seu lado. Seus olhos estavam fixos nos documentos que Fernando balançava com desdém. Conseguia ver alguns caracteres, reconhecia a estrutura das frases mesmo daquela distância. Era realmente eslovaco, e não era qualquer documento. Pelos carimbos oficiais que conseguia distinguir, pareciam papéis governamentais ou jurídicos. Seu coração batia descompassado. Deveria falar? Deveria se oferecer? O que aconteceria se revelasse que a faxineira invisível dominava perfeitamente aquele idioma impossível? As pessoas acreditariam ou achariam que estava louca. Mas era um carro de 300 mil reais. Dinheiro suficiente para pagar anos de tratamento de Camila. Suficiente para parar de se humilhar. Para reconstruir sua vida. Para recuperar um pouco da dignidade perdida. Isabel respirou fundo. As mãos tremiam segurando o pano de limpeza. Foi quando Juliana passou por ela e seus olhares se cruzaram por um segundo. Havia algo nos olhos da secretária. Uma curiosidade. Como se ela percebesse que Isabel não era o que aparentava ser. Com licença. Isabel sussurrou, sua voz quase inaudível, mas ninguém ouviu. Todos ainda riam da situação, fazendo piadas sobre idiomas inventados e tradutores extraterrestres. Fernando continuava seu show particular, sem imaginar que a solução para seu problema estava a poucos metros dele, vestida com um uniforme de faxineira, invisível como sempre. E naquele momento, Isabel tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela largou o pano de limpeza, ajeitou os ombros e deu o primeiro passo em direção ao grupo. Os passos de Isabel ecoavam mais alto que deveriam, enquanto ela se aproximava do grupo de funcionários. Cada centímetro percorrido parecia uma eternidade, como se estivesse caminhando contra uma tempestade invisível. Seu coração martelava no peito com tanta força
que tinha certeza de que todos podiam ouvir. As risadas ainda preenchiam o ar. Fernando continuava seu espetáculo, fazendo piadas sobre tradutores imaginários e idiomas impossíveis. Alguns funcionários até tiravam fotos da cena, achando que aquilo viraria história engraçada para contar depois. "Com licença", Isabel disse, sua voz saindo mais firme do que imaginava ser capaz. Ninguém ouviu. O barulho das gargalhadas engolia suas palavras como se fossem sussurros ao vento. Ela respirou fundo, sentindo algo antigo acordar dentro do peito. Era como se uma parte dela que estava adormecida há anos estivesse se levantando, sacudindo a poeira, exigindo ser vista, exigindo ser ouvida. "Com licença", dessa vez sua voz cortou o ambiente como vidro quebrando. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Todas as cabeças se viraram para ela. Fernando parou de rir no meio da frase, a boca ainda aberta em surpresa. Era como se um móvel tivesse começado a falar, como se a invisibilidade de Isabel tivesse sido quebrada por um feitiço repentino. "Eu posso traduzir os documentos", Isabel disse, mantendo o queixo erguido apesar das mãos trêmulas. O silêncio durou mais 3 segundos antes da explosão de risos começar. Foi pior que a primeira vez. Funcionários se curvavam segurando a barriga, lágrimas escorrendo de tanto rir. Rafael Soares bateu palmas como se estivesse assistindo a um show de comédia. "Você ouviu isso?" Ele gritou entre gargalhadas. "A moça da limpeza sabe eslovaco." Mais risadas, mais piadas cruéis, mais humilhação sendo despejada sobre Isabel como se fosse água suja de seu próprio balde. Mas ela não se moveu. Permaneceu ali, plantada no chão, os olhos fixos em Fernando. E havia algo naquele olhar que começava a incomodar. Não era desafio, não era raiva. Era certeza absoluta, inabalável, do tipo que não se pode fingir. Fernando limpou as lágrimas de tanto rir e caminhou até ela com aquele andar arrogante de quem estava prestes a esmagar um inseto irritante. "Querida", ele disse com condescendência tão grossa que parecia mel podre, "isso não é brincadeira de criança. São documentos legais complexos. Você provavelmente nem terminou o ensino médio." A frase foi como um tapa. Isabel sentiu o calor subir pelo rosto, mas manteve a postura ereta. "Terminei a universidade, Sr. Castelo, e fiz mestrado também." As risadas diminuíram um pouco. Alguns funcionários começavam a franzir a testa, confusos. "Ah, é?" Fernando cruzou os braços, claramente não acreditando. "Mestrado em quê? Limpeza profissional." Mais gargalhadas nervosas, mas dessa vez eram menos entusiasmadas. Havia algo mudando na atmosfera, uma tensão crescente que ninguém conseguia explicar. "Mestrado em Linguística Aplicada." Isabel respondeu com calma mortal. "Especialização em línguas eslavas. Trabalhei durante anos no Instituto Multilíngua como tradutora oficial e professora." O sorriso começou a morrer no rosto de Fernando. Não completamente, mas as pontas de sua boca tremeram, incertas. Marcelo Brandão, que assistia tudo do canto da sala, deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos em Isabel com intensidade nova. "Você está falando sério?" "Completamente sério, Sr. Brandão." Juliana Dias, a secretária, também se aproximou. Havia algo em seu rosto, uma mistura de choque e reconhecimento, como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando em sua mente. "Se você realmente sabe eslovaco", Fernando disse, ainda tentando manter o controle da situação, "então prove. Leia algo aqui." Ele estendeu os documentos para ela com um gesto brusco, como se estivesse jogando migalhas para um cachorro. Esperava que ela hesitasse, gaguejasse, revelasse a mentira que ele tinha certeza que estava por trás daquela farsa absurda. Isabel pegou os papéis com mãos firmes. Seus olhos percorreram a primeira página e algo mudou completamente em sua expressão. Era como ver alguém reencontrando uma parte perdida de si mesma. Seus ombros se ajeitaram, seu rosto ganhou vida, e quando ela abriu a boca, o que saiu foi pura música. Ela leu em eslovaco e traduziu. "Caro Sr. Castelo, escrevemos em relação a um assunto legal urgente." O escritório ficou em silêncio sepulcral. Não era o silêncio da zombaria, mas o silêncio do choque absoluto.
Era impossível fingir aquela fluência, aquela pronúncia natural, aquele domínio completo de um idioma que a maioria ali nem sabia que existia. Fernando sentiu suas pernas amolecerem. O sangue fugiu de seu rosto como se alguém tivesse aberto uma torneira. Sua boca abriu e fechou como peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Isabel continuou lendo, agora traduzindo para o português com uma precisão que deixava claro que não estava inventando nada. Caro Sr. Castelo, escrevemos em relação a um assunto legal urgente que requer sua atenção imediata. Trata-se da herança internacional deixada por seu tio paterno Viktor Novak, falecido recentemente em Bratislava. Espera, Marcelo interrompeu, seus olhos arregalados. Herança? Que herança? Isabel continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. O patrimônio inclui propriedades avaliadas em aproximadamente 8 milhões de euros, além de investimentos e contas bancárias. Como único herdeiro vivo, o senhor tem direito legal a todos os bens, desde que confirme o recebimento desta notificação ainda hoje. O silêncio que seguiu foi diferente de qualquer outro. Era o silêncio de pessoas processando uma informação grande demais para caber nas cabeças de uma vez só. 8 milhões de euros. Uma fortuna que Fernando nem sabia que existia. Uma oportunidade que estava prestes a escapar por entre os dedos. Isso é verdade? Fernando gaguejou, finalmente encontrando sua voz. Como você... Posso continuar? Isabel perguntou, mantendo os olhos nos documentos. E havia algo em sua postura agora que ninguém podia ignorar. Não era mais a faxineira curvada, tentando se fazer pequena. Era uma profissional no controle total da situação. Continue, Marcelo ordenou, sua voz cortante. Isabel virou a página, os olhos percorrendo linhas de texto legal complexo. No entanto, existe uma cláusula temporal rigorosa. O herdeiro deve confirmar oficialmente o recebimento desta notificação antes do fim do dia de hoje. Além disso, toda a documentação de aceitação formal deve ser enviada ao escritório de advocacia Kovacs & Petrov, em Bratislava, até o final da noite. O não cumprimento destes prazos resultará em transferência automática do patrimônio para o Estado eslovaco. Fernando olhou para o relógio de parede. O dia já estava avançado. Restavam poucas horas para confirmar o recebimento, e até o final da noite para enviar toda a papelada necessária. Ele não fazia a menor ideia de como responder em eslovaco, que documentos precisavam ser preenchidos, quais procedimentos legais eram necessários. E a única pessoa em toda aquela empresa, talvez em toda a cidade, que poderia salvá-lo, estava parada ali com seu uniforme de faxineira, segurando sua fortuna nas mãos, como quem segurava sua dignidade roubada. Juliana, Marcelo se virou para a secretária. Confirme isso. Ligue para o escritório de advocacia internacional que temos contato. Juliana saiu correndo, os saltos repicando no chão. A tensão na sala era tão densa que podia ser cortada. Ninguém ria mais. Ninguém fazia piadas. Todos olhavam para Isabel como se estivessem vendo um fantasma, ou talvez vendo pela primeira vez alguém que sempre esteve ali, mas que escolheram não enxergar. Como é que você... Fernando começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Como uma faxineira sabe eslovaco? Isabel completou a frase por ele, e havia uma ponta afiada em sua voz agora. É essa a pergunta? Fernando não respondeu. Estava pálido demais, processando rápido demais a reviravolta absurda de seu destino. Trabalhei 15 anos como tradutora e linguista. Isabel continuou, sua voz carregada de emoção contida. Falo eslovaco, tcheco, polonês, húngaro, russo, alemão e inglês. Fui professora titular do Instituto Multilíngua. Traduzi para embaixadas, consulados, tribunais internacionais. Tenho certificações em tradução jurídica reconhecidas por 10 países europeus. Cada revelação era como uma bomba explodindo na sala. Rafael Soares tinha a mão na boca, os olhos arregalados. Patrícia Rocha, a diretora de RH que passava pelo corredor, parou na porta ao ouvir a conversa, sua expressão de puro choque. Então por quê? Marcelo fez a pergunta que todos queriam fazer. Por que estou limpando banheiros? Isabel terminou a frase, e sua voz tremeu pela primeira vez. Porque denunciei corrupção no instituto. Porque fui colocada em lista negra acadêmica. Porque meu marido perdeu o emprego na mesma época. Porque minha filha tem uma condição médica que exige tratamento caro e contínuo.
porque precisava de carteira assinada para ter plano de saúde, porque sobrevivência às vezes custa mais caro que dignidade. O silêncio agora não era de choque, mas de vergonha coletiva. Funcionários baixavam os olhos, incapazes de encarar a mulher que haviam ridicularizado minutos antes. Fernando parecia ter encolhido vários centímetros, sua arrogância esvaziada como balão furado. Juliana voltou correndo, o celular ainda na mão. Confirmado, o escritório Kovacs em Petrov é real e renomado. A herança é legítima, e o prazo é urgente também. Fernando olhou para Isabel. Pela primeira vez em anos de convivência na mesma empresa, realmente a viu. E o que viu o aterrorizou. Não era mais a mulher invisível que ele podia empurrar e humilhar. Era alguém que segurava o destino dele nas mãos. "Quanto você quer?" ele perguntou, a voz saindo áspera e baixa. Isabel segurou os documentos contra o peito, sentindo o peso de anos de humilhação, de invisibilidade forçada, de dignidade pisoteada. E agora, finalmente, tinha o poder que sempre foi negado a ela. "Você ofereceu seu carro", ela disse calmamente. "R$300 mil, e eu aceito." Fernando engoliu em seco. Era muito dinheiro, mas comparado a 8 milhões de euros, era quase nada. "Aceito, mas precisa estar pronto antes do prazo." "Vai estar", Isabel prometeu. "Mas tem uma condição adicional." O coração de Fernando parou. "Qual?" Isabel olhou ao redor da sala, para todas aquelas pessoas que a trataram como invisível durante tanto tempo. Quando falou, sua voz ecoou com autoridade silenciosa que ninguém esperava. "Quero um pedido de desculpas, público, de você, agora." E naquele momento, Fernando Castelo entendeu que o preço da arrogância seria muito mais alto do que jamais imaginara. O silêncio no escritório era tão denso que parecia sugar o ar dos pulmões de todos. Fernando Castelo, o homem que nunca havia se curvado diante de ninguém, estava parado no meio da sala como uma estátua prestes a rachar. Seus punhos cerrados tremiam levemente ao lado do corpo, a mandíbula tão apertada que os músculos do rosto pulsavam visíveis. Isabel permanecia imóvel, os documentos ainda pressionados contra o peito, os olhos fixos nele com uma calma que era mais poderosa que qualquer grito. Não havia triunfo em sua expressão. Não havia vingança. Apenas uma dignidade silenciosa que exigia ser reconhecida. "Você quer que eu..." Fernando começou, a voz saindo estrangulada. "Que eu peça desculpas? Na frente de todos?" "Sim", Isabel respondeu com simplicidade devastadora. "Passei anos sendo invisível aqui, sendo empurrada, ignorada, tratada como se não tivesse valor. Agora você precisa reconhecer, publicamente, que estava errado." Marcelo Brandão deu um passo à frente, sua presença imponente cortando a tensão. "Fernando, você tem uma fortuna esperando. Acho que um pedido de desculpas é um preço baixo a pagar." "Você não entende", Fernando sibilou, o orgulho ferido sangrando por cada palavra. "Isso vai... As pessoas vão ver que você é humano?" Juliana interrompeu suavemente. A secretária havia testemunhado anos de arrogância, e agora sua voz carregava uma firmeza nova. "Que você pode reconhecer um erro? Senhor Castelo, isso não vai diminuí-lo. Sua recusa sim." Fernando olhou ao redor. Funcionários o observavam com expressões mistas de curiosidade, desconforto e algo que parecia ser expectativa. Como se estivessem esperando ver se o chefe inabalável tinha capacidade de ser diferente do que sempre foi. Rafael Soares baixou os olhos quando Fernando o encarou, claramente desconfortável com a situação. Patrícia Rocha manteve a postura profissional, mas havia algo em seu rosto que sugeria aprovação pelo que Isabel estava exigindo. 8 milhões de euros, Marcelo repetiu, sua voz baixa mas firme. "Contra um pedido de desculpas, faça as contas." Fernando fechou os olhos. A matemática era simples. O orgulho era caro, mas não tanto quanto perder uma fortuna que mudaria não apenas sua vida, mas o futuro de toda a sua empresa. Ele respirou fundo, e quando abriu os olhos novamente, algo havia mudado. Não era rendição completa. Era reconhecimento forçado da realidade. Ele se virou para Isabel.
E pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar ali, realmente a viu como uma pessoa inteira, com história, dor, dignidade. Isabel, ele começou. E o simples ato de dizer seu nome, não você, ou moça, ou qualquer outro termo genérico, já era um reconhecimento. Eu peço desculpas. As palavras saíram duras, ásperas, como vidro sendo mastigado, mas saíram. Pelo empurrão de hoje de manhã, por todos os outros empurrões, por ter tratado você como se você não importasse. Ele engoliu com dificuldade. Eu estava errado, completamente errado. Isabel sentiu algo apertar em seu peito. Não era satisfação. Era algo mais complexo, mais profundo. Era o reconhecimento de anos de humilhação sendo finalmente validados. Não apagados. Nunca apagados. Mas reconhecidos. E a todos vocês, Fernando se virou para os funcionários, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza. Peço desculpas também, por ter criado um ambiente onde uma pessoa como Isabel, alguém com qualificações extraordinárias, foi tratada como invisível durante tanto tempo. O silêncio se manteve por mais alguns segundos, e então Isabel assentiu lentamente. Aceito suas desculpas, Sr. Castelo. Agora, vamos trabalhar. A tensão na sala se rompeu como corda esticada demais. Funcionários soltaram respirações contidas. Marcelo assentiu aprovando. Juliana tinha os olhos brilhando, claramente emocionada com a cena que acabara de presenciar. Preciso de um espaço tranquilo, Isabel disse, voltando ao modo profissional com facilidade impressionante. Um computador com acesso à internet, impressora, scanner e telefone. E ninguém pode me interromper até que eu termine. Use minha sala, Fernando ofereceu, sua voz ainda carregada de desconforto, mas cooperativa. Tem tudo o que você precisa. Isabel seguiu até a sala executiva, sentindo os olhares acompanhando cada passo. Quando a porta se fechou atrás dela, finalmente permitiu que seus ombros relaxassem um pouco. As mãos ainda tremiam levemente enquanto colocava os documentos sobre a mesa de mogno maciço. Sentou-se na cadeira de couro, a mesma cadeira de onde Fernando distribuía ordens e humilhações, e por um momento apenas respirou. Depois pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Amor, algo incrível aconteceu no trabalho. Te conto hoje à noite. Beija a Camila por mim. Te amo. A resposta de Eduardo veio segundos depois. Tudo bem com você? Camila está perguntando quando você volta. Ela quer te mostrar o desenho que fez. Isabel sentiu as lágrimas picarem os olhos. Tudo aquilo, a humilhação, o silêncio, o trabalho duro, sempre foi por Camila. Para garantir que a filha tivesse os remédios, o tratamento, uma chance de viver plenamente apesar da condição médica que exigia cuidados constantes. E agora, ironicamente, estava prestes a ganhar dinheiro suficiente para cobrir anos de tratamento. 300 mil reais. Era mais do que ela ganharia em uma década como faxineira. Ela limpou os olhos e focou nos documentos. Não havia tempo para emoção agora. Havia trabalho a fazer. Os papéis se espalharam pela mesa enquanto ela organizava metodicamente. Primeiro leu tudo novamente, anotando pontos cruciais. A herança era legítima, mas a documentação necessária era extensa. Não bastava apenas traduzir. Precisava preparar declarações juramentadas, procurações internacionais, documentos de aceitação formal segundo a lei eslovaca. Ela abriu o computador e começou a trabalhar. Os dedos voando pelo teclado com a velocidade de quem havia passado anos fazendo exatamente aquilo. As palavras em eslovaco fluíam naturalmente, como se nunca tivesse parado de usar o idioma profissionalmente. Do lado de fora, o escritório havia retomado um ritmo estranho. Funcionários voltaram às suas mesas, mas ninguém estava realmente trabalhando. Conversas sussurradas aconteciam por todos os cantos. A história da faxineira poliglota que havia humilhado o chefe arrogante já estava sendo recontada com detalhes cada vez mais dramáticos. Juliana se aproximou de Marcelo, que observava a porta fechada da sala de Fernando pensativamente. Nunca vi nada assim, ela murmurou. Ela é extraordinária. É, Marcelo concordou. E nós a deixamos limpar banheiros por anos. Que vergonha para todos nós. O senhor acha que o Fernando vai mesmo mudar depois disso? Marcelo suspirou. Espero que sim.
Mas orgulho ferido pode virar ressentimento facilmente. Vamos ver como ele se comporta quando a poeira baixar. Dentro da sala, Isabel estava tão imersa no trabalho que não percebeu o tempo passar. Estava redigindo a terceira declaração juramentada quando seu celular tocou. Eduardo. Oi, amor. Ela atendeu, tentando manter a voz baixa. Isa, a escola da Camila ligou. Ela passou mal durante a educação física. Não é nada grave, mas pediram para buscar ela. O coração de Isabel despencou. Passou mal como? Tontura, fraqueza. Provavelmente o nível de açúcar oscilou. Já estou indo buscar, mas... Eu vou, Isabel interrompeu, já se levantando. Onde você está? Longe, estava fazendo corrida. Isa, você está trabalhando. Eu consigo resolver. Isabel olhou para os documentos espalhados pela mesa. O prazo era urgente. Fernando precisava daquilo antes do fim do dia. Mas era Camila, sua filha, o motivo de tudo. Eu vou, ela repetiu com firmeza. Família vem primeiro. Ela desligou e abriu a porta da sala. Fernando estava do lado de fora, conversando com Marcelo, e se virou imediatamente. Aconteceu algo? Ele perguntou, notando a expressão no rosto dela. Minha filha. A escola ligou, ela passou mal. Preciso ir buscar. O rosto de Fernando endureceu. Mas os documentos, o prazo... Isabel o encarou com olhos que não admitiam discussão. Eu volto assim que possível. Mas minha filha precisa de mim agora. Você não pode simplesmente sair no meio do trabalho. Fernando explodiu, a velha arrogância voltando à superfície. Temos um acordo? Temos, Isabel concordou, sua voz perigosamente calma. E eu vou cumprir minha parte, mas não à custa da saúde da minha filha. O senhor vai ter seus documentos, mas eu vou cuidar da minha família primeiro. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à saída. Fernando deu um passo à frente como se fosse impedi-la, mas Marcelo segurou seu braço. Fernando, deixa ela ir. Mas a herança, o prazo, é a filha dela, Marcelo disse com firmeza. Se você impedir isso, não importa quantas desculpas dê, vai provar que não aprendeu nada. Fernando ficou parado, assistindo Isabel desaparecer pelo elevador. Sua expressão era um conflito violento entre urgência financeira e o reconhecimento tardio de que algumas coisas eram mais importantes que dinheiro. Juliana se aproximou dele com cuidado. Senhor Castelo, posso sugerir algo? O quê? Ele praticamente rosnou. A clínica onde a filha dela se trata. Santa Aurora, certo? Fica do outro lado da cidade. Se ela for de ônibus, vai demorar mais de 1 hora só de ida. Fernando olhou para ela sem entender aonde aquilo ia dar. O senhor poderia oferecer um motorista, seu próprio carro. Seria mais rápido e mostraria que você entende. Por um longo momento, Fernando não disse nada. Então, lentamente, tirou as chaves do bolso e as entregou para Juliana. Vai atrás dela, oferece o carro e diz que família realmente vem primeiro. Juliana sorriu e saiu correndo. Conseguiu alcançar Isabel ainda no térreo do prédio. Isabel, espera! Isabel se virou surpresa. Juliana estendeu as chaves ofegante. O senhor Castelo quer que você use o carro dele, para chegar mais rápido na sua filha. Isabel olhou para as chaves, depois para Juliana, depois para cima, onde sabia que Fernando provavelmente estava observando pela janela. Algo mudou em sua expressão. Não era perdão completo, mas era reconhecimento de que talvez, apenas talvez, ele estava começando a entender. Obrigada. Ela sussurrou pegando as chaves. Volto assim que puder. E saiu correndo para o estacionamento, o coração dividido entre a urgência de chegar até Camila e a surpresa de que Fernando Castelo pudesse ter aprendido algo afinal. O que ela não sabia era que, enquanto dirigia em direção à escola, outro problema estava se formando. Um e-mail acabara de chegar ao escritório Kovacs & Petrov. Um e-mail que mudaria tudo. O carro de Fernando deslizava pelo trânsito com Isabel apertando o volante com força. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Cada minuto longe de Camila pesava como chumbo no peito. Ela conhecia aquela sensação muito bem. O terror frio que vinha sempre que a escola ligava, sempre que algo saía do controle, sempre que a condição da filha lembrava sua presença implacável. Quando finalmente chegou à escola,
encontrou Camila sentada na enfermaria, as pernas balançando na maca alta demais para seus pés alcançarem o chão. A menina tinha o rosto pálido, mas seus olhos se iluminaram ao ver a mãe. "Mãe!" ela chamou, e Isabel sentiu o coração se apertar daquela forma que só amor maternal consegue provocar. "Oi, meu amor." Isabel se ajoelhou na frente da filha, segurando seu rosto com as duas mãos. "Como você está? O que aconteceu?" "Fiquei tonta na educação física, mas já passou, eu juro. A enfermeira me deu suco e melhorou." A enfermeira se aproximou com uma expressão gentil, mas preocupada. "Senhora Moretti, os níveis dela oscilaram bastante. Nada perigoso, mas precisa ajustar a medicação. Já liguei para a clínica Santa Aurora e eles pediram para levá-la hoje ainda." Isabel fechou os olhos por um segundo. Mais uma consulta. Mais tempo longe do trabalho. Mais uma vez tendo que escolher entre sobrevivência financeira e a saúde da filha. Exceto que dessa vez as apostas eram absurdamente mais altas. "Tudo bem," ela disse, mantendo a voz firme para não preocupar Camila. "Vamos agora." No caminho para a clínica, Camila observava o interior luxuoso do carro com olhos arregalados. "Mãe, de quem é esse carro? É tão bonito." Isabel sorriu apesar da tensão. "É do meu chefe. Ele emprestou para eu chegar mais rápido até você." "Seu chefe? Aquele que você disse que era..." "Como era mesmo?" Camila inclinou a cabeça, tentando lembrar das raras vezes que Isabel mencionava o trabalho. "Difícil." Isabel escolheu a palavra com cuidado. "Mas talvez ele esteja aprendendo a ser melhor." A consulta na clínica Santa Aurora foi rápida, mas reveladora. O médico, um homem experiente e paciente, examinou os resultados e ajustou a dosagem da medicação. Enquanto preparava a receita, olhou para Isabel com aquela expressão que ela conhecia bem, a expressão de quem tinha notícias que custariam caro. "Isabel, precisamos conversar sobre o tratamento de longo prazo da Camila." O estômago de Isabel se apertou. "Algum problema?" "Não problema, mas uma oportunidade. Há um tratamento novo, mais estável, que poderia evitar essas oscilações." "Mas é importado, e o plano não cobre." "Quanto?" Isabel perguntou, já sabendo que a resposta seria um número que tiraria seu sono. O tratamento completo sairia em torno de R$200 mil ao longo dos próximos anos. Isabel sentiu o ar faltar. 200 mil. Quase todo o valor que ganharia de Fernando. Mas olhou para Camila, que folheava uma revista na sala de espera, e soube que não havia escolha real. Nunca havia. "Eu vou conseguir o dinheiro," ela disse mais para si mesma que para o médico. "Pode preparar o que for necessário." Quando voltaram para o carro, Isabel checou o celular e encontrou 7 ligações perdidas de Juliana. Seu coração disparou. Alguma coisa tinha acontecido. Ela ligou de volta imediatamente. Juliana atendeu no primeiro toque, sua voz tensa. "Isabel, graças a Deus, preciso que você volte urgente." "O que aconteceu?" "Chegou um e-mail do escritório em Bratislava. Tem uma complicação com a herança. Uma complicação grande." Isabel fechou os olhos, sentindo-se o universo conspirar contra ela. "Que tipo de complicação?" "É melhor você ver pessoalmente. O Sr. Castelo está... bem, ele está desesperado." Isabel olhou para Camila, que estava cansada e claramente precisando descansar. Olhou para o relógio. O dia estava avançando e o prazo continuava se aproximando implacavelmente. "Estou levando minha filha para casa primeiro," ela disse com firmeza. "Chego em 1 hora." Ela dirigiu para o apartamento pequeno que dividia com Eduardo e Camila. O marido estava esperando na porta, sua expressão aliviada ao ver as duas. "Está tudo bem?" ele perguntou, pegando Camila no colo, apesar dela protestar que já estava grande demais. "Está agora." Isabel beijou a testa da filha. "Amor, preciso voltar para o trabalho. É urgente." Eduardo a puxou de lado, baixando a voz. "Isa, o que está acontecendo? Você saiu de manhã como faxineira e voltou dirigindo um carro que vale mais que nosso apartamento." Isabel olhou nos olhos do marido. Aquele homem que ficou ao seu lado durante todos os anos difíceis, que nunca a fez sentir menos por estar limpando banheiros, que abraçava seus sonhos quebrados como se fossem preciosos. "Depois eu conto tudo. Mas, amor, acho que nossa vida pode estar prestes a mudar. Para melhor. Só preciso conseguir terminar esse trabalho."
Eduardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Então vai, eu cuido da nossa menina. Você vai conseguir, sempre consegue. O beijo que trocaram era carregado de anos de cumplicidade, de batalhas enfrentadas juntos, de amor que sobreviveu a tudo que o mundo jogou contra eles. Isabel voltou ao carro e dirigiu de volta a Castelo Importações, com o coração dividido entre esperança e medo. Quando chegou ao escritório, encontrou uma cena de caos controlado. Fernando andava de um lado para outro como animal enjaulado. Marcelo estava ao telefone falando em inglês com alguém. Juliana digitava freneticamente no computador. Isabel! Fernando praticamente correu até ela, e havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas desespero, era vulnerabilidade real. Preciso da sua ajuda, por favor. Por favor, soou estranho saindo de sua boca, como palavra em idioma que ele estava apenas começando a aprender. O que aconteceu? Isabel perguntou, já caminhando em direção à sala onde os documentos a esperavam. Marcelo desligou o telefone e se juntou a eles. Apareceu outro herdeiro, uma prima distante de Fernando que ninguém sabia que existia. Ela também tem direito à herança, e o escritório eslovaco precisa de documentação adicional provando a árvore genealógica de Fernando. Quanto tempo temos? Até o fim da noite, Fernando disse, sua voz quebrando levemente. Se não enviarmos tudo hoje, os dois perdem. A herança toda vai para o Estado eslovaco. Isabel olhou para os papéis que já havia preparado, agora insuficientes. Olhou para o relógio. Olhou para Fernando, que pela primeira vez desde que o conhecia parecia genuinamente assustado. Vou precisar de documentos, ela disse, entrando em modo profissional total. Certidão de nascimento de Fernando, dos pais dele, dos avós se tiverem. Certidão de casamento dos pais. Tudo que provar a linhagem familiar. Eu tenho algumas coisas em casa, Fernando disse. Mas meus pais faleceram. Os documentos deles estão no inventário que ainda não foi finalizado. Onde estão os documentos do inventário? No escritório do meu advogado. Mas ele está viajando. O escritório está fechado. Isabel pensou rápido. Você tem as chaves? Procuração para acessar? Fernando assentiu, já entendendo aonde ela queria chegar. Tenho. Então vamos buscar. Juliana, preciso que você entre em contato com o consulado eslovaco aqui no Brasil. Confirme que procedimentos precisam ser autenticados. Marcelo, consegue me passar para o telefone com o escritório de Bratislava? Preciso falar diretamente com eles sobre os documentos. Em segundos, Isabel havia transformado o caos em plano de ação. Fernando a observava com uma mistura de admiração e algo que parecia vergonha. Vergonha por ter desperdiçado o talento dela em banheiros e corredores durante tanto tempo. Isabel, ele disse enquanto se preparavam para sair. Sua filha, ela está bem? A pergunta pegou Isabel de surpresa. Era a primeira vez que ele perguntava sobre sua vida pessoal, sobre sua família, sobre qualquer coisa além do trabalho. Está. Obrigada por perguntar. E obrigada por emprestar o carro. Fernando acenou com a mão, desconfortável com gratidão. Foi o mínimo que eu podia fazer. Ele hesitou, então continuou. Quando tudo isso acabar, quero conhecer ela, sua filha e seu marido. Quero entender por quem você faz tudo isso. Isabel sentiu algo apertar na garganta. Talvez um dia. Eles saíram juntos do escritório, e pela primeira vez não era chefe e funcionária. Era duas pessoas unidas por necessidade, por urgência, por um objetivo comum que exigia que deixassem seus papéis de lado. O que nenhum dos dois sabia era que enquanto dirigiam em direção ao escritório do advogado, um telefonema estava sendo feito em Bratislava. Um telefonema que colocaria tudo em jogo novamente. Porque a prima que havia aparecido não estava apenas reivindicando sua parte da herança, ela estava planejando ficar com tudo e tinha documentos falsos para provar que Fernando não tinha direito a nada. O escritório do advogado ficava em um prédio antigo no centro da cidade. O tipo de lugar onde paredes testemunhavam décadas de histórias familiares complicadas. Fernando abriu a porta pesada com a chave que guardava desde o falecimento dos pais, e o cheiro de papel velho e madeira envernizada invadiu seus sentidos, trazendo memórias que ele normalmente preferia manter enterradas.
Isabel entrou atrás dele, observando como suas mãos tremiam levemente ao acender as luzes. Pela primeira vez, via Fernando Castelo não como o CEO arrogante, mas como um homem carregando o peso de uma história familiar que ela não conhecia. Os documentos estão nos arquivos do fundo, ele disse, sua voz ecoando no espaço vazio. Meu advogado, Henrique, organizou tudo antes de viajar. Deve estar tudo etiquetado. Eles caminharam entre estantes repletas de pastas e caixas identificadas com sobrenomes de famílias e datas que remontavam décadas. Fernando parou diante de uma seção específica, onde várias caixas continham documentos da família Castelo. Enquanto procuravam, Isabel notou algo na postura dele. Uma tensão que ia além da urgência do prazo. Você não gosta de mexer nessas coisas, ela observou. Não como pergunta, mas como constatação. Fernando parou, as mãos segurando uma caixa sem realmente abri-la. Meu pai, ele não era um homem fácil. Construiu essa empresa do nada e me ensinou que fraqueza era inaceitável, que gentileza era para os fracos, que pessoas como eu te tratei eram descartáveis. O silêncio pesou entre eles. Isabel segurou a respiração, percebendo que Fernando estava abrindo uma porta que provavelmente nunca abrira para ninguém. Eu me tornei ele. Fernando continuou, olhando fixamente para a caixa em suas mãos. Sem nem perceber, repeti cada padrão, cada crueldade, cada arrogância. E hoje, vendo você, uma mulher extraordinária que eu tratei como lixo, eu vejo o quanto me perdi no caminho. Isabel sentiu algo mudar dentro dela. Não era perdão completo, mas era compreensão, reconhecimento de que monstros muitas vezes são criados, não nascidos. Você pode escolher ser diferente dele, ela disse suavemente. A cada dia, começando hoje. Fernando finalmente olhou para ela, e havia lágrimas contidas nos cantos de seus olhos. Você acha que é tarde demais? Para a herança? Não, se trabalharmos rápido. Isabel segurou seu ombro com firmeza. Para você como pessoa, nunca é tarde demais para a mudança real. Eles voltaram a procurar com renovada determinação. Isabel encontrou as certidões necessárias, documentos de casamento, certidões de nascimento de 3 gerações. Organizou tudo metodicamente, sua mente já trabalhando na estrutura da árvore genealógica que precisaria apresentar. Foi quando ela abriu uma pasta específica que algo chamou sua atenção. Documentos em eslovaco. Não muitos, mas suficientes para serem estranhos em um inventário brasileiro. Fernando, seu pai tinha alguma conexão com a Eslováquia além do irmão? Não que eu saiba. Por quê? Isabel folheou os papéis, seus olhos percorrendo textos que apenas ela ali poderia compreender. E quanto mais lia, mais sua expressão endurecia. O que foi? Fernando perguntou, aproximando-se. Esses documentos são correspondências entre seu pai e o escritório Kovacs em Petrov, de anos atrás. Ela continuou lendo, seu dedo traçando linhas específicas. Fernando, aqui explica que Viktor Novak era irmão materno do seu pai. Irmão materno? Fernando repetiu confuso. Sim, filho do primeiro casamento da sua avó lá na Eslováquia. Viktor nasceu Novak, do primeiro marido dela. Depois, sua avó enviuvou, emigrou para o Brasil e se casou novamente com seu avô Castelo. Seu pai nasceu aqui, já com o sobrenome brasileiro. Isabel pausou, relendo um trecho. Viktor ficou na Eslováquia com a família paterna dele, os Novak. Por isso, os sobrenomes diferentes. Fernando processou a informação em silêncio. Sua família tinha raízes que ele nunca conhecera, uma história dividida entre 2 continentes, 2 culturas. E meu pai sabia disso tudo? Ele perguntou, a voz saindo rouca. Isabel continuou lendo, e sua expressão ficou ainda mais sombria. Sabia. Fernando, seu pai sabia sobre a herança do irmão. Sabia há anos. O sangue fugiu do rosto de Fernando. O quê? Seu tio Victor tentou contato várias vezes. Queria se reconectar com a família, com o irmão. Mas seu pai... Ela pausou, olhando para Fernando com pena. Seu pai recusou. Escreveu que não tinha interesse em esmolas de parentes de um passado que preferia esquecer. A crueldade daquelas palavras atingiu Fernando como um golpe físico. Seu pai não havia apenas rejeitado um irmão. Havia rejeitado toda uma metade da própria história,
o lado materno, as raízes eslavas da família. Fernando pegou os papéis das mãos dela, mesmo não entendendo uma palavra. Ele sabia que o tio estava vivo e nunca me contou? Há mais, Isabel continuou, sua voz ficando grave. Victor deixou instruções específicas. Se seu pai morresse sem se reconciliarem, a herança deveria ir para você, como forma de reparar o que foi quebrado. Mas havia uma condição. Que condição? Que você provasse ser diferente de seu pai. Que provasse através de ações, não palavras, que entendia o valor das pessoas independente de posição social. O peso daquelas palavras caiu sobre Fernando como avalanche. Seu tio, um homem que ele nunca conheceu, havia estruturado a herança como um teste, como uma última chance de redimir o sobrenome Castelo. Eu falhei, Fernando sussurrou. Durante anos, falhei miseravelmente. Mas você pode mudar agora, Isabel insistiu. Ainda dá tempo. Foi quando o celular de Isabel tocou. Era Juliana, e sua voz estava carregada de urgência. Isabel, precisamos de vocês aqui agora. O escritório de Bratislava ligou. A prima de Fernando, essa tal Adriana Novak, apresentou documentos contestando a herança. Ela está dizendo que Fernando não tem direito porque seu pai renunciou ao sobrenome Castelo oficialmente anos atrás na Eslováquia, cortando laços com a família. Isabel sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso é verdade? Não sei. Mas ela tem papéis, carimbos, assinaturas. Se for verdade, Fernando perde tudo. Estamos voltando agora. Isabel desligou e olhou para Fernando, que estava pálido. Precisamos verificar algo urgente. No caminho de volta, Fernando dirigia em silêncio, processando camadas sobre camadas de segredos familiares que estavam sendo revelados. Isabel analisava cópias dos documentos que Juliana havia enviado por e-mail, seus olhos treinados captando detalhes que outros perderiam. Quando chegaram ao escritório, encontraram Marcelo esperando com expressão sombria. A situação está pior. Adriana não está apenas contestando. Ela está acusando Fernando de tentar fraudar a herança usando documentos falsificados. Isso é absurdo, Fernando explodiu. Eu nem sabia que tinha um tio. Ela diz que você sabia há anos e escondeu isso para manipular o sistema legal eslovaco. Marcelo suspirou. E tem mais. Ela apresentou uma testemunha que jura que seu pai renunciou ao sobrenome legalmente na Eslováquia antes de você nascer. Isabel estudou os documentos que Adriana havia enviado, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Havia algo errado ali. Pequenas inconsistências que apenas alguém com profundo conhecimento de documentação legal eslovaca notaria. Essas assinaturas, ela murmurou mais para si mesma. A data está errada. Como assim? Marcelo se aproximou. O formato da data. Na Eslováquia, naquela época específica que está mencionada aqui, usava um formato diferente em documentos oficiais. Esse aqui usa o formato moderno. Ela pegou outra página. E esse carimbo, a tinta, está muito clara, muito nítida para um documento que supostamente tem décadas. Fernando olhou para ela com esperança nascendo em seus olhos. Você está dizendo que são falsos? Estou dizendo que tem inconsistências sérias. Mas precisamos de mais provas. Isabel pegou o telefone. Vou ligar para o consulado eslovaco. Tenho contatos lá da época que trabalhava como tradutora oficial. Se esses documentos forem fraudulentos, eles vão saber identificar. Ela discou um número que ainda sabia de cor, mesmo após anos sem usar. A conversa foi longa, inteiramente em eslovaco, com Isabel alternando entre explicar a situação e descrever detalhes específicos dos documentos. Fernando e Marcelo observavam ansiosos, não entendendo nada, mas captando a intensidade na voz dela. Quando ela desligou, sua expressão era de determinação feroz. Consegui! Meu antigo supervisor no consulado vai verificar os registros originais hoje ainda. Mas ele já confirmou que várias coisas nesses documentos não batem com procedimentos oficiais da época. Quanto tempo até termos resposta? Fernando perguntou. Isabel olhou para o relógio. Algumas horas. O problema é que o prazo para enviar nossa documentação acaba antes disso. Então, o que fazemos? Isabel respirou fundo, sentindo o peso de toda a situação sobre seus ombros. Uma decisão errada e Fernando perderia milhões.
Uma decisão certa, e ela garantiria não apenas o dinheiro que precisava para Camila, mas provaria ao mundo e a si mesma que seu talento nunca deveria ter sido desperdiçado. Preparamos 2 dossiês completos, ela disse com autoridade. Um defendendo o direito de Fernando baseado nos documentos que temos. Outro expondo as inconsistências nos documentos de Adriana. Envio os 2 antes do prazo. E então, esperamos o consulado confirmar o que eu já sei ser verdade. Que Adriana está mentindo? Marcelo perguntou. Exatamente. Fernando olhou para aquela mulher que limpava seus pisos horas antes e agora estava arquitetando uma defesa legal internacional complexa. Isabel, eu não sei como agradecer. Então não agradeça, ela interrompeu. Me pague o que prometeu. Trate as pessoas melhor e aprenda a lição que seu tio queria te ensinar. Ele assentiu, engolindo com dificuldade. Pode deixar. Isabel voltou para a sala e começou a trabalhar com intensidade que surpreendia até ela mesma. Os dedos voavam pelo teclado, alternando entre português e eslovaco, construindo argumentos jurídicos sólidos, enquanto o relógio continuava sua marcha implacável. Juliana entrou com café e sanduíches que ninguém tinha pedido. Achei que precisassem de comida. Obrigada, Isabel murmurou sem tirar os olhos da tela. Fernando observava pela porta de vidro, vendo Isabel trabalhar. E pela primeira vez em sua vida, entendeu o que seu tio Victor tentara ensinar através da herança. Que valor verdadeiro não estava em contas bancárias ou títulos de propriedade. Estava em pessoas, em talentos, em dignidade. E ele havia quase jogado tudo isso fora por pura arrogância. Quando Isabel finalmente terminou e enviou os documentos com minutos de sobra antes do prazo, ela se recostou na cadeira exausta. Seu celular mostrava a mensagem de Eduardo. Camila dormiu feliz. Disse que você é a mãe mais corajosa do mundo. E eu concordo. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Isabel. Por Camila, por Eduardo, por anos de luta, por essa chance absurda de finalmente virar o jogo. Fernando entrou na sala silenciosamente. Conseguiu enviar tudo? Consegui. E agora? Isabel o olhou com cansaço, mas também com algo que poderia ser esperança. Agora esperamos. E descobrimos se a verdade é mais forte que a mentira. Mas o que nenhum deles sabia era que, em Bratislava, Adriana Novak acabara de descobrir que Isabel estava investigando seus documentos. E ela não planejava deixar que a verdade arruinasse seu golpe milionário. Ela tinha um plano B, e seria implacável. A madrugada estava chegando quando o telefone de Isabel finalmente tocou. Ela havia cochilado na cadeira do escritório, exausta após horas de trabalho. Fernando estava na sala de reuniões com Marcelo, os 2 revisando documentos empresariais enquanto esperavam. Juliana havia ficado até tarde, recusando-se a ir embora antes de saber o resultado. Isabel atendeu, sua mão tremendo levemente. Era o consulado. A conversa foi rápida, inteiramente em eslovaco, mas todos no escritório observavam a expressão dela mudando. Começou tensa, passou por alívio, e então, algo estranho, preocupação, confusão. Quando desligou, Fernando se aproximou imediatamente. E então, Adriana Novak é fraude, Isabel anunciou, e um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Os documentos dela são falsificados. O consulado confirmou que as datas, carimbos e assinaturas não correspondem aos registros oficiais da época. Ela vai ser investigada por tentativa de fraude internacional. Fernando fechou os olhos, o peso de horas de tensão finalmente saindo dos ombros. Então a herança é minha? Isabel hesitou. E foi essa hesitação que fez o estômago de Fernando afundar novamente. Tecnicamente, sim. Mas tem uma complicação. Marcelo se aproximou. Que tipo de complicação? O advogado em Bratislava disse que, por causa da contestação fraudulenta de Adriana, o processo vai demorar mais que o previsto. Podem levar meses até liberarem os fundos. E meses? Fernando repetiu, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Mas eu já gastei dinheiro contando com essa herança. Fiz investimentos na empresa, assumi compromissos financeiros. Isabel mordeu o lábio. Ela também havia contado com aquele dinheiro. 300 mil reais para pagar o tratamento de Camila,
para finalmente respirar sem o peso constante da sobrevivência sufocando. Tem mais. Isabel continuou, sua voz ficando grave. Adriana não aceitou bem ser exposta. Ela fez uma denúncia formal contra mim no Conselho de Tradutores da Eslováquia. O quê? Juliana exclamou. Por quê? Está me acusando de falsificar a investigação, de usar contatos pessoais para manipular registros oficiais. São acusações absurdas, mas até provarem que sou inocente, minha credencial de tradutora certificada está suspensa. O silêncio que caiu sobre a sala era pesado como chumbo. Isabel havia arriscado tudo para ajudar Fernando. Havia usado seus contatos, sua reputação, seu conhecimento. E agora Adriana estava tentando destruir a única coisa que ela tinha além da família, sua credibilidade profissional. Isso é... Fernando começou, mas não conseguiu terminar a frase. Não havia palavra adequada para descrever a injustiça. Quanto tempo até resolverem isso? Marcelo perguntou. Semanas, talvez meses. Isabel se sentou pesadamente, o cansaço finalmente vencendo. Enquanto isso, não posso trabalhar oficialmente como tradutora em nenhum país que reconheça as certificações eslovacas, o que significa quase toda a Europa. Fernando olhou para aquela mulher que havia salvado sua fortuna, que havia exposto uma fraude, que havia feito tudo certo, e agora estava sendo punida por isso. Era como assistir sua própria história se repetir. Isabel sendo castigada por fazer a coisa certa, exatamente como havia sido quando denunciou a corrupção no Instituto Multilíngua. Não, ele disse de repente, sua voz cortando o ar com determinação. Isso não vai acontecer de novo. Isabel olhou para ele confusa. Fernando, você me salvou. Salvou uma fortuna que eu nem sabia que existia. E fez isso mesmo depois de eu ter te tratado como lixo durante anos. Ele se ajoelhou na frente dela, olhando diretamente em seus olhos. Não vou deixar você sofrer as consequências sozinha. O que você está dizendo? Fernando se levantou e se virou para Marcelo. Quantos advogados internacionais temos em retainer? 3 escritórios. Por quê? Quero todos eles trabalhando no caso de Isabel. Quero essa acusação ridícula derrubada em dias, não meses. E quero Adriana Novak processada não apenas por fraude de herança, mas por difamação e calúnia também. Marcelo sorriu. Considere feito. Fernando voltou sua atenção para Isabel. E sobre o dinheiro que te prometi? Os 300 mil reais. Você vai receber amanhã mesmo. Fernando, você não tem esse dinheiro agora. Você mesmo disse que contava com a herança. Então vou fazer um empréstimo. Vou vender ativos. Não me importa. Sua voz estava firme, inabalável. Fiz uma promessa. E mais importante, você merece cada centavo. Sua filha merece o tratamento. Lágrimas encheram os olhos de Isabel. Durante anos havia lutado sozinha, carregando o peso do mundo nos ombros. E agora, pela primeira vez, alguém estava dividindo essa carga. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda, Fernando disse. Porque tem mais uma coisa. Quando tudo isso terminar, quando a herança finalmente vier, quero que você seja diretora de Relações Internacionais da Castelo Importações. Salário de 50 mil reais por mês, todos os benefícios, plano de saúde premium para você e sua família. Isabel ficou sem palavras. 50 mil por mês. Era mais do que ela ganhava como professora universitária. Era o suficiente para garantir o futuro de Camila, para reconstruir a vida que havia sido destruída anos atrás. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Fernando tocou. Era o escritório de Bratislava, e a expressão dele mudou completamente ao ouvir o que tinham a dizer. Quando desligou, estava pálido. O que foi? Marcelo perguntou. Fernando olhou para Isabel com uma mistura de choque e algo que poderia ser admiração. Acabaram de descobrir algo nos documentos que você preparou. Algo que nem os advogados de lá tinham percebido. O quê? A herança não é de 8 milhões de euros. Ele pausou, engolindo com dificuldade. É de 18 milhões. Você encontrou cláusulas adicionais que mencionavam investimentos que nem eu sabia que existiam. O escritório ficou em silêncio absoluto. E então, Isabel começou a rir. Um riso cansado, incrédulo, cheio de alívio e absurdo da situação toda.
Ela havia passado anos limpando banheiros, sendo invisível, sendo tratada como se não valesse nada. E agora, em menos de 24 horas, havia descoberto uma fortuna, exposto uma fraude internacional e provado que seu valor ia muito além de qualquer número em conta bancária. Fernando se juntou ao riso e logo Marcelo e Juliana também. Era o riso nervoso de pessoas que haviam passado por uma montanha-russa emocional e finalmente podiam respirar. Mas o que nenhum deles sabia era que Adriana Novak, do outro lado do oceano, acabara de descobrir sobre os 18 milhões. E seu plano B havia se tornado muito mais desesperado. Isabel segurava a mão de Camila com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A menina estava deitada na maca da clínica Santa Aurora, o braço estendido enquanto a enfermeira preparava a primeira dose do tratamento novo. Aquele tratamento que Isabel achava que nunca poderia pagar. Aquele tratamento que significava futuro, esperança, vida. Mãe, você está chorando. Camila sussurrou, sua voz pequena, mas preocupada. Isabel nem havia percebido. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto, cada uma carregando anos de medo, de noites sem dormir, de orações desesperadas. Estou chorando de felicidade, meu amor, de tanta felicidade. Eduardo estava do outro lado da maca, os olhos também brilhando. Quando a enfermeira terminou e disse, pronto, primeira dose aplicada, ele desabou. Literalmente desabou na cadeira ao lado, o rosto entre as mãos, os ombros sacudindo com soluços silenciosos de um homem que havia sido forte demais por tempo demais. Isabel o abraçou por trás, pressionando o rosto contra suas costas, e os dois choraram ali, segurando um ao outro enquanto Camila, aquela menina corajosa, linda, perfeita, limpava as próprias lágrimas e sorria. Vocês são os melhores pais do mundo, ela disse. E aquelas palavras simples quebraram Isabel completamente. Naquela noite, depois de colocar Camila para dormir, Isabel e Eduardo sentaram no pequeno sofá do apartamento. Não disseram nada durante longos minutos. Apenas seguraram as mãos um do outro, os dedos entrelaçados com a intimidade de quem havia atravessado o inferno juntos e sobrevivido. Conseguimos, Eduardo finalmente sussurrou, sua voz rouca. Depois de tudo, conseguimos. Isabel encostou a cabeça no ombro dele. Não foi sorte. Foi você trabalhando até exaustão. Foi eu aguentando humilhação. Foi a gente nunca desistindo dela. Foi você sendo extraordinária. Eduardo corrigiu, virando para olhá-la nos olhos. Mesmo quando o mundo te tratou como lixo, você permaneceu extraordinária. Na manhã seguinte, o telefone de Isabel tocou cedo. Era Marcelo, e havia algo em sua voz que fez o coração dela disparar. Preciso que venha ao escritório, agora. Tem algo que você precisa ver. Quando Isabel chegou, encontrou Fernando, Marcelo e Juliana reunidos ao redor de um laptop. Na tela, uma transmissão ao vivo de um tribunal em Bratislava. É a audiência de Adriana, Marcelo explicou. Ela está sendo julgada neste momento. Isabel assistiu em silêncio enquanto a mulher que havia tentado destruí-la era confrontada por juízes, por advogados, por evidências que não podia negar. Viu quando Adriana tentou mentir e foi desmentida por documentos. Viu quando ela finalmente desmoronou, admitindo a fraude, o desespero a fazendo implorar por misericórdia. E Isabel não sentiu prazer naquilo. Sentiu apenas encerramento. Como fechar um livro após a última página. 5 anos de prisão, o juiz anunciou, e a transmissão foi encerrada. Fernando desligou o laptop e se virou para Isabel. Seus olhos estavam vermelhos, e ela percebeu que ele havia chorado enquanto assistia. Você salvou tudo, ele disse, sua voz quebrando no meio. Tudo, Isabel. E eu quase te fiz desistir. Quase te quebrei. Mas não conseguiu? Isabel respondeu suavemente. Fernando cobriu o rosto com as mãos, e seus ombros começaram a tremer. Eu não mereço seu perdão. Não depois de... Isabel se levantou, e pela primeira vez, foi ela quem atravessou o espaço entre eles. Tocou o ombro dele gentilmente. Fernando, olhe para mim. Ele levantou o rosto, lágrimas escorrendo sem vergonha. Eu fui um monstro. Você foi, mas não é mais. A Isabel se sentou ao lado dele.
Sabe qual foi a maior lição que aprendi limpando pisos? Que todas as pessoas deixam marcas. Algumas deixam sujeira, outras deixam brilho. Você está aprendendo a deixar brilho. Fernando soltou um riso molhado, limpando os olhos. Como você consegue ser tão humana? Isabel completou. Porque nunca deixei de ser. Nem quando vocês tentaram me fazer sentir que eu não era. Marcelo se aproximou, segurando um envelope grosso. Isabel, isto é para você, da parte do escritório Kovacs & Petrov e do espólio de Victor. Dentro havia uma carta manuscrita em eslovaco. Isabel leu em silêncio e a cada linha suas mãos tremiam mais. O que diz? Juliana perguntou suavemente. Isabel limpou as lágrimas e traduziu com voz embargada. Prezada senhora Moretti, meu sobrinho me escreveu sobre você, sobre a mulher extraordinária que o ensinou a ver. Quero que saiba que sua dignidade, seu caráter, sua recusa em se curvar mesmo quando o mundo te forçava. Isso é o que meu irmão nunca teve. E é o que espero que Fernando tenha aprendido. Como gratidão, estabeleci um fundo em seu nome. 500 mil euros. Use como quiser. Você merece. Com admiração, Victor. O silêncio na sala era absoluto. 500 mil euros. Mais de 3 milhões de reais. Dinheiro suficiente para garantir o futuro de Camila, para Eduardo abrir o negócio próprio, para reconstruir completamente suas vidas. Isabel dobrou a carta contra o peito e finalmente se permitiu desmoronar. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela menina que foi, pela mulher que se tornou, pela mãe que nunca desistiu. Fernando a abraçou. Um abraço real, apertado, cheio de arrependimento e gratidão e respeito. Juliana se juntou. Marcelo também. E ali, naquele escritório onde Isabel havia sido invisível durante tanto tempo, ela foi vista. Completamente vista. Semanas depois, Isabel estava em seu novo escritório na Castelo Importações. Não tinha mais uniforme de limpeza. Tinha ternos elegantes. Não tinha mais carrinho. Tinha mesa de mogno. Mas na parede, emoldurada, estava uma foto. Isabel com uniforme, segurando uma vassoura, sorrindo com dignidade cansada. Eduardo havia tirado anos atrás, dizendo que precisava capturar a mulher mais forte que conhecia. Um funcionário novo da limpeza passou pela porta, empurrando o carrinho com cuidado. Isabel o chamou. Como é seu nome? O rapaz pareceu surpreso que alguém perguntasse. Rodrigo, senhora. Rodrigo, venha cá. Isabel ofereceu uma cadeira. Me conta, o que você sonha fazer da vida? E enquanto o rapaz contava timidamente sobre sonhos de estudar engenharia, Isabel sorria, porque agora ela tinha poder, e ia usar cada grama dele para garantir que ninguém mais fosse invisível. Porque a verdadeira vitória não era o dinheiro, não eram os títulos. Era lembrar, sempre, que dignidade não tem preço. E que as pessoas mais extraordinárias, muitas vezes, estão exatamente onde menos esperamos. Às vezes, elas estão limpando o chão que você suja. E talvez, apenas talvez, elas estejam prestes a mudar sua vida para sempre.